Boa noite a todos. Dando início à nossa live, com o doutor Diceu de Lavor Sales, que tem como especialidade a acupunturiatra, especialista também, clínico, especialista também em clínica médica, e também na área de clínica de estudo da dor. Também responsável pela residência médica, coordenação da residência médica e acupuntura do HC, a UFPE, também da cadeira eletiva da estudo da dor e acupuntura também no HC, como também no Instituto de Ensino e Pesquisa, nosso estudo, que coordena o curso também de pós-graduação de acupuntura e também no estudo da dor. E também um apaixonado por alimentação e um estudioso, certo? E também lançou um livro, que eu acho que todo mundo já conhece, A Alimentação na Geração e Cura das Doenças. Um livro que eu recomendo, eu sei que eu sou suspeita, mas com toda sinceridade. Agora, então, dou a palavra ao doutor Diceu de Lavor Sales para iniciar a live, a influência da microbiota intestinal na geração de doenças, né, neurodegenerativas e também nos estudos emocionais, das psiquiátricas. Tá? Vou com a palavra do doutor Diceu. Abraço a todos. Bom, boa noite a todos. O tema da palestra, como a doutora Elba já falou, a microbiota intestinal na geração de funções emocionais, como está escrito aí, faltou complementar, e neurodegenerativas. É um tema bastante denso, bastante complexo, e que nós médicos e demais profissionais de saúde temos muitas dificuldades. Existe muita desinformação a respeito, né? Então, eu gostaria muito de já iniciar a aula falando sobre depressão, Parkinson, Alzheimer, mas, infelizmente, existe uma série de conceitos de extrema importância para que a gente possa chegar lá com tranquilidade. Essa apresentação deverá ter em média 1h30. Vou falar inicialmente os conceitos, o que é a microbiota, como funciona, todos os aspectos mais importantes, falar sobre moléculas neuroativas produzidas pela microbiota intestinal, para que quando nós cheguemos no foco da aula, que é são disfunções emocionais e neurodegenerativa, nós temos condições de assimilar melhor. No fim da apresentação, para quem ficar até o fim, nós vamos sortear um livro, Alimentação na Geração e Cura das Doenças, e vamos sortear também a participação de um aluno no nosso curso. Nós estamos iniciando agora em março, nosso primeiro curso de Alimentação na Geração de Doenças. Um curso com 14 módulos, bastante bem organizado. Essa aula, inclusive, é o modelo da aula do nosso curso, só que essa aula, a aula original, ela tem bem mais extensa, que ela não aborda só a questão emocional, aborda a microbiota na via digestiva, cardiovascular, na pele, e todos os outros distúrbios, disfunções que a microbiota desarmonizada pode gerar. Então, no fim, a gente vai sortear o livro e vai sortear a participação no curso. Se alguém ganhar o curso e não estiver interessado, pode passar para um colega e nos informar. Viu? Um momentinho só. Bom, vamos ver um pouquinho o sistema digestivo. Vamos lembrar a todos que a grande absorção dos nutrientes todos acontece aqui no intestino delgado, né? O que não é absorvido aqui acaba passando para o intestino grosso. Vocês vão ver no transcorrer dessa apresentação que é aqui no intestino grosso que acontece quase 90% de todo o metabolismo relacionado à microbiota intestinal, certo? As fibras, por exemplo, grande parte das fibras
não é totalmente absorvida aqui. Essas fibras como a aveia, ervilha, essas coisas, esses alimentos fibrosos, esses resíduos são armazenados aqui no intestino e são metabolizados aqui no intestino grosso, gerando uma série de importantes nutrientes, substâncias na modulação da microbiota intestinal. Para que a gente entenda um pouquinho, facilidade mais na frente, falar um pouquinho sobre a histologia do sistema digestivo. Lembre-se que a mucosa intestinal é uma túnica ou membrana que é constituída por um epitélio de revestimento associado ao tecido conjuntivo. Lembrar que essa mucosa intestinal, que é aquela parte interna que reveste o lúmen intestinal, ela é responsável pelo revestimento interno das cavidades úmidas do corpo. Essa mucosa e esse epitélio são responsáveis tanto em absorver como secretar substâncias. Aqui está o lúmen intestinal, está vendo? Aqui estão as microvilosidades intestinais, né? E aqui que o alimento é absorvido. Aqui um corte mostrando o epitélio, formado pelas células epiteliais, com a sua membrana basal e sua lâmina própria. Cada estrutura dessa aqui tem funções bem específicas e contribui decisivamente para a saúde gastrointestinal. Obviamente que esse epitélio que reveste internamente o intestino, ele é especializado em absorver nutrientes. É ele que permite a passagem da cavidade intestinal para o sangue. São os alimentos que caem aqui e essas microvilosidades absorvem e levam os nutrientes para o sangue. Então, essa grande capacidade de absorção intestinal se deve exatamente a isso, porque essa composição aqui da parede interna do intestino, né, com essa borda voltada para cima, com essas microvilosidades, aumenta absurdamente o campo de absorção intestinal. Vou falar para vocês das barreiras intestinais, porque mais para frente nós vamos falar muito delas. Vamos falar dessa barreira intestinal, quando ela é afetada por disfunções, o que pode acontecer. Então, resumidamente, nós temos 4 barreiras intestinais. A primeira é a barreira microbiota. Ela vai entre o lúmen e a camada externa do muco. Vou mostrar a imagem em seguida. Tem uma barreira química, que situa-se na camada de muco, aquele muco que fica na parede interna. E tem uma barreira física, que é formada pelas próprias células epiteliais. E temos uma barreira imunológica, que situa-se na lâmina própria. Vou mostrar a imagem, que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, essas barreiras aqui, ó. A barreira formada pelas próprias bactérias, o muco, né? A barreira epitelial e a barreira da lâmina própria, que é uma barreira imunológica. Você vê que aqui na lâmina própria acontece uma série de interações químicas e imunológicas. Certo? Cada pedacinho do epitélio intestinal, da mucosa intestinal, tem uma função bem relevante. Vocês imaginam se nós tivermos uma alimentação equivocada e comprometermos essas barreiras? É o que a gente vai ver mais para frente. Vamos ver que bactérias que chegam aqui no lúmen intestinal acabam passando indevidamente para o sangue e pode gerar uma série de disfunções. Lembrar também, vamos falar de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas, nós temos que falar um pouquinho da inervação intestinal. Ó, o intestino representa a maior área do corpo exposta ao ambiente. Abriga o maior número de neurônios fora do sistema nervoso central, além de um complexo sistema imune. Preste atenção aqui, ó. O sistema nervoso entérico possui cerca de 100 milhões de neurônios, que participam de uma gama enorme de funções fisiológicas, além de enviarem e receber informações do sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso entérico é de uma grandiosidade impressionante, de uma complexidade. E vocês vão ver em seguida que esse sistema nervoso entérico mantém uma íntima relação com o sistema nervoso central. Quando os antigos diziam que o intestino era o segundo cérebro, estavam certíssimos. Tem alguns mais audaciosos que dizem: eu estou achando que o intestino é o primeiro cérebro.
O sistema nervoso entérico é organizado em forma de plexo, com inúmeros gânglios de vários tamanhos. Ao longo de todo o trato gastrointestinal, existem os plexos submucoso e o plexo bioentérico, certo? Vou mostrar para vocês. O plexo bioentérico, como o próprio nome diz, de miomúsculo, ele está localizado nas camadas musculares. E o plexo submucoso está na camada submucosa. E esses plexos, eles interagem com as informações que vêm do sistema nervoso central, eles recebem as informações que vêm do sistema nervoso central e enviam informações para o sistema nervoso central. E vamos iniciar agora a microbiota. O que é microbiota humana? Conjunto de micro-organismos, bactérias, vírus e fungos que habitam e coexistem com o corpo humano. Cada micro-organismo desse que compõe bactérias, fungos e vírus, todos eles agindo sinergicamente, têm relevantes funções para a saúde humana. Em 2000, foi anunciado o rascunho do genoma humano, com muita ênfase, toda a mídia falou, né? Só que em 2017 foi lançado o projeto Microbioma Humano. O projeto foi dividido em duas fases que produziram 42 terabytes de dados. Você imagina o quanto é complexo o microbioma humano. Bem mais complexo do que o genoma humano. Acredita-se que o microbioma humano abriga um catálogo de 2 milhões de genes, o que equivale a aproximadamente 100 vezes a quantidade de genes do genoma humano, que é de 20 mil genes. Então, o genoma humano tem 20 mil. O microbioma tem 2 milhões. A quantidade de diferentes espécies presentes na microbiota intestinal normalmente situa-se entre 500 a 1.000. Então, nós temos, pelo menos, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas isso entre 500 e 1.000 diferentes espécies de micróbios no nosso intestino, em um universo total de 35 mil espécies possíveis. Como eu ia falar muito aqui em filo, gênero, espécie, filo, o que é um filo? Ele é constituído por um conjunto de classes. Gênero, constituído por um conjunto de espécies. E espécie, grupo de organismos capazes de se reproduzir e produzir descendentes férteis. Certo? Eu, no fim dessa apresentação, além do sorteio que vai haver do livro e do curso, obviamente, nós vamos responder todas as perguntas. Quem tiver que ficar com paciência de aguardar, nós vamos responder todas as perguntas. Vocês podem ir deixando suas perguntas no chat, que a gente vai responder. E o que é microbioma? Acabamos de falar. Refere-se ao conjunto de micro-organismos, seus genes e metabólitos, que habitam um ambiente hospedeiro. Esse é o microbioma. A microbiota diz respeito ao subconjunto de micro-organismos que residem em um sítio particular do hospedeiro. Então, a microbiota está presente na boca, no esôfago, menor quantidade do estômago, na vagina. Sabe-se hoje que existem 3 células bacterianas para cada célula humana. Isso aqui é relevante. Cada indivíduo possui comunidade de micro-organismos tão singulares quanto as suas impressões digitais. Preste atenção. O que a gente vê na prática hoje é todo mundo passando probiótico para todo mundo. No fim da apresentação, eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito disso. Porque, preste atenção, as bactérias, os vírus e os fungos que nós produzimos e fazem parte da nossa microbiota intestinal são produzidos de acordo com a nossa necessidade, em fina sintonia com o comando central. Quer dizer, não existem 2 microbiotas iguais, 2 microbiomas iguais. Todos têm particularidades e peculiaridades diferentes. Então, existe muito questionamento se vale a pena ou não você ficar
prescrevendo probióticos. Probióticos são germes, micróbios vivos que são ingeridos. Então, isso é um questionamento que eu quero discutir com vocês no fim. Geneticamente, em condições adequadas, as bactérias podem se duplicar a cada 20 minutos. Obviamente, a maior parte da microbiota intestinal é composta por bactérias anaeróbias. Lembrar que o microbioma não é microbiota, não. O microbioma humano é transferido da mãe para o filho por ocasião do nascimento. Vocês vão ver daqui a pouco que a microbiota intestinal de uma criança que nasceu de parto normal é bem diferente e bem melhor de uma criança que nasceu por um parto cesariano. A microbiota está presente na boca, no estômago, no intestino, no trato geniturinário e respiratório, nos olhos, na pele e na vagina. Certo? Embora ela se distribua por todas as áreas de contato com o exterior, a maior parte da colonização, cerca de 70%, ocorre no trato gastrointestinal, notadamente nos cólos. A microbiota oral é uma microbiota até relevante. Consiste em todos os micro-organismos encontrados na cavidade oral e suas extensões, até o esôfago distal. Essa composição é estimada em 19 filotipos, além de cerca de 74 gêneros de fungos cultiváveis e 11 não cultiváveis. Então, a microbiota oral é bastante rica. O esôfago tem muito pouca microbiota. E lembrar que a microbiota não é homogênea, obviamente. Existe uma quantidade mínima de microorganismos no estômago, exatamente por causa do pH ácido do estômago, ele não permite uma vida microbiana muito relevante. Já no intestino grosso, um pH neutro, é um ambiente totalmente propício para o crescimento e proliferação bacteriana. O estômago e o duodeno são inadequados para os micro-organismos por conta do pH e presença de ácidos biliares. O cólon, pelo seu pH neutro e a abundância relativa de nutrientes, como os carboidratos não digeríveis e outros componentes que escapam à digestão, tem um ambiente propício à vida e proliferação bacteriana. Esses nutrientes que passam por todo o sistema digestivo, o intestino delgado todo, e chegam no intestino grosso, é que são substrato para a produção de uma série de substâncias extremamente benéficas, como os ácidos gástricos de cadeia curta, que nós vamos falar em seguida. 99% dos genes identificados por metalogenoma no intestino são bacterianos. O vírus também faz parte da microbiota intestinal e também tem uma influência importante. Os fungos também têm influência importante. Agora, quem são esses micróbios? Estima-se que a microbiota intestinal responda por cerca de 70% do total de espécies contidas no microbioma do indivíduo. Já falei isso anteriormente. A maior parte da microbiota intestinal é composta por bactérias anaeróbias, que podem pertencer a até 50 filhos diferentes. Quem são elas, né? Já das múltiplas possibilidades, uma microbiota saudável é dominada por 2 filhos apenas: o das bactérias Firmicutes e o das Bacteroidetes, que responde por cerca de 80% do total. Isso é uma vantagem em termos de prescrição de probióticos, que eu vou falar mais na frente. Em seguida, vem vários outros filhos, né? Bactérias e outras. Ela varia em quantidade e composição de acordo com cada região do trato gastrointestinal. Agora, para que serve essa microbiota intestinal? Eu digo para vocês, eu coloquei vários itens e eu digo que eu tive que resumir, porque as funções da microbiota intestinal são tantas e múltiplas que impressiona você
como essa microbiota é ativa, como participa, como é importante para o nosso equilíbrio físico, mental, metabólico e imunológico. Uma das primeiras funções da microbiota, ela transforma fármacos em suas formas menos ativas. Então, você toma uma medicação, são os nossos micróbios, as nossas bactérias, que vão lá e tornam essas formas menos ativas. Influencia os efeitos compostos bioativos. Vários compostos são formados na própria microbiota intestinal e vão exercer seus efeitos à distância. Influencia o ganho ou perda de peso. Ou seja, dependendo da sua composição, a microbiota pode modular a extração energética a partir de polissacarídeos não digeríveis. Resumindo, a microbiota intestinal de um indivíduo pode determinar se ele vai ter maior ganho energético com um tipo de alimento ou vai ter menor. Se você tem uma microbiota intestinal desarmonizada, você vai ter uma tendência a engordar, desenvolver uma série de patologias, né? Você vai absorver, talvez, nutrientes desnecessários e que concorrem para aumentar a sua adiposidade mais do que uma pessoa que tem uma microbiota intestinal normal. Então, obviamente que essa aula é só sobre disfunções emocionais, mas na apresentação que eu fiz para os alunos do nosso próximo curso, a gente aborda a questão da obesidade, diabetes, doença metabólica, hipertensão, porque essa microbiota influencia decisivamente em todos esses aspectos. Veja que, portanto, induz a regulação de genes hospedeiros que modulam o metabolismo energético. Ou seja, elas influenciam nos genes que vão modular e regular a nossa absorção ou não de energia. Sabe-se hoje que a microbiota intestinal influencia a síntese de várias vitaminas, como a B12 e vitamina K. Também influencia os ácidos biliares. Estimula a digestão de substrato de energia não utilizada, estimulando o crescimento celular. Ou seja, aqueles nutrientes que passam pelo intestino delgado, chegam no intestino grosso, eles são metabolizados e vocês vão ver que eles geram várias substâncias extremamente benéficas para a saúde dos indivíduos. Veja que interessante aqui, ó. Reprime o crescimento de micro-organismos nocivos, tornando o sistema imunológico, treinando o sistema imunológico a responder apenas aos patógenos. Então, as bactérias, principalmente as bactérias, elas desenvolvem um tipo de ação que ela impede o crescimento de bactérias patógenas e capacita o sistema imunológico a agir apenas contra as bactérias patógenas e não contra as benéficas. Representa uma linha crucial de resistência à colonização do trato gastrointestinal por micro-organismos exógenos. Obviamente, sabe-se que a ausência de microbiota intestinal torna organismos totalmente sensíveis à infecção. Tem estudos em ratos que eles inibem totalmente a microbiota intestinal, esterilizam esses animais, e esses animais ficam muito sujeitos a infecções de repetição. Quando a microbiota é reposta, eles param de ter infecções de repetição. Contribui para o aumento do crescimento de células epiteliais intestinais e controla a sua proliferação e diferenciação. Então, as bactérias que estão no lume intestinal, elas controlam o epitélio intestinal, controlam o equilíbrio da mucosa intestinal. Sabe-se também que elas influenciam na microvasculatura intestinal, certo? Então, tem células epiteliais específicas que vão modular uma vasculatura ideal. Veja bem o que elas fazem. Elas alteram o crescimento do intestino, modificando a expressão da superfície celular, tais como transportador de sódio e glicose. Mantém o efeito contínuo e dinâmico no intestino e sistema imunológico, sistema do hospedeiro. Sabe-se hoje que a microbiota intestinal é de extrema relevância na manutenção do equilíbrio imunológico.
estimula o tecido linfóide associado à mucosa do intestino para produzir anticorpos e agentes patogênicos. O sistema imunitário reconhece e combate bactérias prejudiciais, mas deixa as espécies úteis sozinha, uma tolerância desenvolvida desde a infância. Desempenha papel na expressão de receptores tipo TOL no intestino. Essas moléculas são moléculas que têm a capacidade de modular e reparar danos locais. Hoje em dia, como você vê, nossas crianças, nossos adultos convivem frequentemente com doenças de todas as naturezas e muitas alergias. Possivelmente, alguma dessas disfunções já começa no intestino, já começa na microbiota intestinal. Sabe-se que a microbiota intestinal previne o surgimento de processos alérgicos, uma reação excessiva do sistema imunitário aos antígenos não nocivos. Então, os que estudam alimentação sabem que a alergia começa na boca. Eu fui um grande alérgico. Eu acabei virando vegetariano, porque eu tinha uma urticária incurável. Escrevi isso no meu livro. Sofri muito tomando corticoides, antialérgicos. Nunca fiquei bom de nada. Só fiz engordar e dormir. Porque antigamente os antialérgicos davam muito sono. Hoje tem uns que não dão tanto sono assim. E quando resolvi, por conta própria, a partir do primeiro ano de medicina, mudar meus hábitos alimentares, as urticárias incuráveis que atormentavam minha vida, chegava a ter umas 5 crises por semana, você imagina. Inchava os olhos, o nariz, o corpo todo polido, insuportável. As minhas doenças simplesmente desapareceram. E hoje, aos 67 anos, eu digo para vocês com certeza, eu tenho muito mais saúde que tinha aos 20 anos de idade. Outro aspecto interessante é que a microbiota intestinal ela tem capacidade de modular a produção de neurotransmissores, como a serotonina, como a dopamina. Existem indicativos de que a microbiota intestinal tem a capacidade de modular a relação GABA-glutamato no sistema nervoso central. Eu sei que a maioria de vocês já deve saber, mas vou explicar um pouquinho. GABA é o ácido gama-aminobutírico. É um neurotransmissor inibitório clássico. É o neurotransmissor inibitório mais presente no sistema nervoso central. E o glutamato é um neurotransmissor excitatório clássico. Então, vocês sabem que a gente sempre vive de excitação e inibição. Para quem é da acupuntura, é o yin e o yang. Né? E tem indicativo que a microbiota controla essa dinâmica. Né? Então, se você tem muito GABA, você vai ficar muito inibido, muito glutamato, muito excitado. E essa microbiota, que também age muito em outras instâncias, ela vai regular essa dinâmica. Isso aqui que é muito importante, preste atenção isso aqui é crucial. Ó. Participa da recuperação de energia a partir da fermentação de carboidratos não digeridos e a subsequente absorção de ácido gástrico cadeia curta. Os mais importantes desses ácidos gástricos são butirato, metabolizado pelo epitélio do colo, propionato pelo fígado e acetato pelo tecido muscular. Então, esses chamados ácidos graxos de cadeia curta, nós vamos falar sobre ele até o fim dessa apresentação, porque eles são de extrema importância no equilíbrio orgânico, no equilíbrio neurológico, psiquiátrico, neuroquímico. Já que eles são importantes, eu vou começar a falar dos carboidratos, porque é a partir dos carboidratos, principalmente dos carboidratos complexos, é que esses ácidos gástricos de cadeia curta são extraídos. Os carboidratos são o principal substrato utilizado pela microbiota intestinal. A microbiota intestinal fica muito feliz quando você come arroz, feijão, frutas, verduras, aveia, trigo, essas coisas que formam fibras, porque sobra muito substrato para elas e elas produzem energia e fazem tudo aquilo que vocês viram. Os principais tipos de carboidrato da dieta utilizado pela microbiota do intestino grosso são amido,
destrina, pectina, hemicelulose e porção não digerida de disacarídeos, porque a maioria dos carboidratos são digeridos até monossacarídeos são absorvidos. Alguns disacarídeos não são absorvidos e passam para o intestino grosso. A fermentação bacteriana produz no colo os ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato, que são produtos de degradação dos polissacarídeos. Desses, o mais relevante e mais importante, que nós vamos falar muito dele ainda hoje, são os butiratos. Diferentes espécies de bactérias intestinais podem produzir ácido graxo de cadeia curta, incluindo algumas espécies de lactobacillus e bifidobactérias. Vocês devem, alguém que já prescreve probióticos deve ter prestado atenção que a grande maioria dos probióticos ou usa lactobacillus ou usa bifidobactérias. Sabe por quê? Porque esses lactobacillus e bifidobactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato, que são muito benéficos. Certo? Muitos ácidos graxos de cadeia curta produzidos pelas bactérias se configuram em importante fonte de energia, especialmente para células intestinais, fígado e músculo. Estima-se que esses ácidos possam contribuir com aproximadamente 70% do consumo energético dos colonostos e com 5 a 15% do total da necessidade energética do hospedeiro. Veja que dado importante. 5 a 15% do total da necessidade energética do hospedeiro são conseguidos a partir dos ácidos graxos de cadeia curta, produzidos a partir dos polissacarídeos no intestino grosso. O baixo pH intestinal observado no colo proximal favorece o crescimento de bactérias produtoras de butirato. Em geral, a capacidade de produzir butirato é maior entre as bactérias anaeróbias gram-positivas, sendo essa a rota principal de síntese de butirato no ecossistema intestinal. Acetato, propionato e butirato são também absorvidos por outros órgãos, influenciando os processos metabólicos em outros tecidos e órgãos. Presta atenção nisso aqui, ó. Estudos indicam que os níveis de butirato podem ser influenciados pelo estilo alimentar. Dietas contendo alto teor de carboidrato não digeríveis aumentam os níveis plasmáticos de butirato. O contrário é verdadeiro. Quando você toma bombom, chocolate, chiclete, biscoitinho, creme crack, biscoitinho verde, biscoitinho Maria, ultraprocessados, isso não tem fibra. Isso é rapidamente absorvido, só faz mal, não chega ao intestino grosso, essas substâncias não são formadas e, com certeza, isso é de muito prejuízo para os seres humanos. Isso aqui, ó, níveis aumentados de butirato associam-se à melhora da sensibilidade à insulina e o aumento do ganho energético em modelos animais de obesidade induzida pela dieta. O ácido graxo de cadeia curta contribui para a manutenção da barreira intestinal, reduzindo a inflamação local. Aquela barreira intestinal que nós vimos, que é fundamental para a estabilidade gastrointestinal e de todo o nosso ecossistema, ela é melhorada por esses ácidos graxos. O butirato demonstrou ser capaz de reduzir a permeabilidade intestinal ao aumentar a expressão de junções intestinais. Tem umas junções no intestino, que vou mostrar para vocês em seguida, que elas permitem a passagem de substâncias. E quando você tem uma inflamação, uma alimentação equivocada, uma alimentação rica em gordura, rica em proteínas, rica em refinados, essas funções se abrem e permitem a passagem de bactérias e outras substâncias do intestino para a circulação sistêmica. E o butirato, ele é capaz de reduzir essa permeabilidade, ou seja, ele mantém a estabilidade do sistema. Aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Então, essas junções aí que eu estou falando. Isso aqui é normal. Essas junções aqui são normais, tá vendo? Ó?
Agora, olhe, vocês ou os pacientes, mediante uma alimentação equivocada, essas junções aqui ficam totalmente prejudicadas. Permite a passagem de vários elementos do lúmen intestinal para a corrente sanguínea. E vou mostrar que substâncias como o lipopolissacarídeos e outros, eles penetram e geram uma toxemia, perpetuam um processo inflamatório crônico. As gram-negativas ficam com um pouquinho de inveja das gram-positivas, porque elas são as menos úteis e mais nocivas. Atenção, outra coisa. Ó. Acetato e butirato parecem estimular a produção do muco no trato digestivo. Então, aquele muco que tem nossa luz intestinal, ele protege contra a proteção e penetração de fatores patógenos, de bactérias. Os ácidos graxos de cadeia curta são metabolizados colonócitos, transportados pela circulação portal para o fígado, onde também são utilizados como fonte de energia para os hepatócitos. Dessa forma, apenas uma minoria desses ácidos graxos chega à circulação sistêmica e tecidos periféricos. Esse estudo aqui é um estudo de 2019, um estudo bastante novo. Isso é importante aqui. Esses ácidos graxos, eles podem estimular a produção de vários hormônios importantes. Nós não vivemos esses hormônios, leptina, grelina, que controlam nosso apetite, peptídeo Y, GLP-1, certo? Então, nós temos algumas células chamadas enteroendócrinas, que eu já mostrei em seguida, que ajudam nessa regulação mediada pelos ácidos graxos. Isso aqui é mais importante ainda. O butirato, através de uma série de mecanismos, aumenta a síntese de neurotrofinas, como fator neurotrófico derivado do cérebro. O que é fator neurotrófico derivado do cérebro? Vocês sabem que nós temos uma série de moléculas que são responsáveis pela nossa neuroplasticidade, ou seja, a multiplicação, a melhoria dos nossos neurônios. Quando eu fiz o curso médico, e até alguns anos depois, dizia-se: neurônio morto é neurônio morto, não se recupera mais nunca. Hoje sabe-se que isso não existe. Mesmo se você tiver disfunções no sistema nervoso central, existe a neuroplasticidade. Esses neurônios têm capacidade de se reproduzir. Você sabe, quando a pessoa está depressiva, por exemplo, existe um comprometimento muito grande da árvore neuronal, principalmente em regiões como o hipocampo, como a medula cerebral. É como se você tivesse o seu neurônio com poucos detritos. É como se fosse uma árvore sem folhas. E com atividade física, com medicação, etc., você vai reflorestando aquilo. Isso é mediado por quem? Pelas neurotrofinas. E uma das mais relevantes é isso aqui. E o butirato aumenta a síntese do fator neurotrófico derivado do cérebro, o que ajudaria a explicar os efeitos pró-cognitivos e de potencialização de plasticidade sináptica observado com butirato em estudos pré-clínicos. Esse estudo também é um estudo recente, de 2016. Parece que os idosos apresentam níveis diminuídos de butirato. Talvez pela idade, envelhecimento, ninguém tem certeza. Estudos indicam que o nível de butirato contribui para uma melhor saúde intestinal, diminuindo a possibilidade de desenvolvimento de câncer de colo. Câncer de colo está virando uma epidemia. Muitas e muitas pessoas com câncer de colo. Se a pessoa come mal, faz tudo errado e ainda tem constipação intestinal, a chance dela ter um câncer de colo é muito grande. Sabe-se hoje que o butirato apresenta propriedade anticarcinogênica e anti-inflamatória. E esse butirato atua sobre a barreira intestinal. Ele modifica, ele modula aquelas passagenzinhas e não permite que aquela barreira fique comprometida. Influencia também a saciedade e gera regulação epigenética. Então, tem pessoas que falam assim para você: doutor, eu não como muito, mais engordo. Eu não como muito, mais engordo. Eu acredito que 80% dessas pessoas que dizem isso
não estão sendo muito verdadeiras. Mas eu entendo que deve ter um número X de pessoas que realmente, pela disfunção metabólica que ela tem, disfunção da sua microbiota intestinal, ela pode ter uma desregulação que faça com que ela engorde mais. Nós falamos do metabolismo dos carboidratos. Vou falar um pouquinho das proteínas. As proteínas, pelo amor de Deus, hoje existe um culto das proteínas. Eu fico triste quando estou numa casa até de produtos naturais e vejo aqueles jovens comprar aquelas caixas de proteína, whey proteína, que não serve para absolutamente nada. Os estudos das últimas décadas mostram que as pessoas, estou falando das pessoas que podem comer, consomem bem mais proteínas do que necessitam. 10, 20, 30, 40% de proteínas a mais. Que não tem nenhuma necessidade, mesmo que ele seja um atleta de alta performance, dele recorrer às proteínas achando que vai ganhar massa muscular. Pelo contrário, o excesso proteico só traz 1000 complicações renais, cardiometabólicas e cardiovasculares, além de comprometer a microbiota intestinal. Alguns produtos finais de metabolismo de proteínas, como amônia, aminas, fenóis, tiós, indóis, são potencialmente tóxicos para o hospedeiro. Então, dieta hiperproteica só vai gerar doença e desequilíbrio. Presta atenção nisso aqui, ó. As aminas que tem na carne. As aminas podem reagir com os nitritos derivados das bactérias intestinais e formar as nitrosaminas. Se vocês tiverem cuidado, botem assim no Google, nitrosaminas, e observem aonde é que as nitrosaminas não causam câncer. Estou falando não causam, porque elas causam câncer em quase todos os locais. E elas são formadas pelos nitritos, que são gerados por algumas bactérias e pelos próprios nitritos que são usados na carne como conservantes. Além de fenóis e indóis derivados da fermentação anaeróbica dos aminoácidos aromáticos, tirosina e triptófano, que pode atuar como carcinógeno do cólon. Todos esses achados evidenciam a relação de dietas ricas em carne e o maior risco de desenvolvimento de câncer. Hoje sabe-se, nesse livro que eu escrevi muitas coisas. Escrevi um capítulo sobre alimentação e câncer, 100 e tantas páginas, muitas evidências científicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em cada 10 cânceres que existem no mundo, 3,5 foram gerados pela alimentação. E eu digo com certeza para vocês, desses 3,5, uns 2 pelo menos foram gerados pelas carnes vermelhas, carne de galinha, carne de frango, mesma coisa, e principalmente por uma coisa terrível chamada embutidos. Lipídios. A digestão dos lipídios é muito, é bem completa no intestino delgado. E pouca coisa passa, graças a Deus, porque a pouca coisa que passa de lipídios para o intestino grande gera muitos problemas. Cerca de 5% dos ácidos biliares escapam da circulação interhepática e alcançam ao colo, onde são submetidos a uma série de reações pela bactéria intestinal. Nesse processo são formados ácidos biliares secundários, principalmente os ácidos desoxicólico e litocólico. Olha, dê uma lidinha sobre ácidos biliares e câncer de colo, sabe? E esses ácidos graxos e esses ácidos biliares são muito formados principalmente por aqueles comedores costumados de gordura. Em excesso, esse ácido está associado à formação de cálculos biliares e câncer de colo. O elevado teor de lipídios na dieta está associado à conversão pela microbiota intestinal da colina em metilaminas hepatotóxicas. Mais tarde eu vou mostrar um estudo sobre isso aqui. Antes que a gente entre efetivamente na aula, eu vou falar esse lipopolissacarídeo. O que é lipopolissacarídeo? Ou lipoglicano é uma molécula de grandes dimensões formada por um lipídio e por um polissacarídeo, certo? Onde é que elas estão localizadas? O LPS, um dos componentes principais da membrana externa das bactérias gram-negativas. Esse lipopolissacarídeo, ele tem uma função benéfica. O grande problema é que quando você desarmoniza aquelas barreiras intestinais,
esse lipopolissacarídeo, ele penetra, chega na circulação sistêmica, em alguns momentos ele chega até, ele sobe até essa barreira hematoencefálica e vai ao cérebro. Né? Então, isso é um problema. Aqui está repetido. Aqui vou mostrar para vocês. Aqui está a imagem, ó. Aqui está a membrana, aqui estão os lipopolissacarídeos, né? Das bactérias, certo? Bactérias gram-negativas. Se ela ficar quietinha aqui em quantidades normais ou uma microbiota intestinal harmônica, não vai dar problema nenhum. O grande problema é que, com os hábitos de vida da atualidade, esse lipopolissacarídeo pode penetrar, nós vamos mostrar isso em seguida. O LPS é uma endotoxina que provoca uma forte resposta para os sistemas imunitários demais saudáveis. Macrófagos, monócitos, células dendríticas e linfócitos B, que entram em contato com LPS, promove resposta inflamatória, febre, vasodilatação e secreção de eucosanoides. Preste atenção, a LPS é normal, mas quando em excesso, quando em desarmonia, quando rompe a barreira gastrointestinal, eles são muito perigosos. As concentrações sanguíneas da LPS sofrem significativa influência da microbiota intestinal, principalmente das bactérias gram-negativas, que apresentam em sua superfície esse LPS, que funciona como antígeno na resposta imune do hospedeiro. As porções lipídicas do lipopolissacarídeo da parede intestinal e bactérias são tóxicas e desencadeiam febre comum em processos infecciosos. O processo infeccioso que comprometeu, chegou à sua microbiota intestinal, comprometeu suas bactérias gram-negativas, vai liberar essa porção lipídica e que é extremamente nociva. Atenção isso aqui, ó. Padrões dietéticos equivocados podem afetar a permeabilidade intestinal por meio da secreção de mediadores, ou seja, essa permeabilidade intestinal gera um processo inflamatório com liberação desses fatores aqui todinhos, interleucinas, as citocinas inflamatórias, e isso favorece o quê? Favorece a translocação do LPS para a circulação. Então, se você tem uma microbiota defeituosa, uma microbiota doente pelos seus hábitos alimentares, com aquela barreira que eu mostrei para vocês no começo, aquela barreira comprometida, aqueles espaços aumentados, aquelas funções aumentadas, né? Então, o processo inflamatório desencadeado, ele vai permitir que ele vai comprometer a barreira intestinal e vai permitir a entrada, a translocação do LPS para a circulação. Esse estudo aqui é o estudo recente, de 2017. Assim, a microbiota intestinal representa um grande reservatório dessa toxina, especialmente naqueles indivíduos que habitualmente consomem dieta com alto teor de gordura. São inúmeras as evidências de que o LPS induz inflamação e resistência à insulina. Essas anormalidades são desencadeadas em parte pela ligação do LPS com o complexo CD14 e ao TLR4, das células imunes inatas, funcionando como gatilho para a síntese de citocinas pró-inflamatórias, não apenas pelas células do sistema imune, como também pelo tecido adiposo, promovendo endotoxemia metabólica. Então, vejam como é importante a manutenção da nossa microbiota intestinal saudável. E qual é a única maneira? Alimentação, atividade física, evitar bebida e fumo. Vou mostrar para vocês os fatores que desencadeiam a doença. Assim, altas concentrações circulantes do LPS, associadas à ingestão de dieta rica em gordura, pode desencadear inflamação subclínica crônica, que participa da gênese de obesidade e diabetes mellitus e outras. O que é a desbiose intestinal? Desbiose, que eu estou falando para vocês, é o desequilíbrio da comunidade microbiana, associado a uma doença. No começo, você pode não ter doença. Aqui mostrando estresse, toxinas, alimentos, medicamentos, patógenos, tudo isso aqui vai fazer o quê? Vai desarmonizar o nosso meio, a nossa microbiota, vai gerar processos inflamatórios,
vai permitir que bactérias passem por aqui, permitir que o LPS, a sua porção gordurosa, passe por aqui. Isso vai gerar disfunções imunes, intolerâncias alimentares, comprometer a sua imunidade. Vou falar sobre isso aqui, não. Uma dieta pobre em alimentos integrais e fibras é comprovadamente nociva ao microbiota intestinal. Outro aspecto, o uso indiscriminado de medicamentos como antibióticos, antiácidos, anti-inflamatórios, laxantes, anticoncepcionais, estrógeno, corticoides, os omeprazóis da vida, compromete fortemente a microbiota intestinal. De todos eles, o pior, obviamente, é o antibiótico. Aqui mostrando, mais uma imagem, mostrando que as disfunções inflamatórias, imunológicas, geram disfunção da barreira e moléculas penetram aqui e vão gerar disfunção sistêmica. Aqui mostrando, ó, disfunção da barreira intestinal pela dieta pobre, dieta rica em fibra, ó, dieta rica em fibra aqui, ó. A barreira completamente saudável. Dieta sem fibra, uma microbiota comprometida, olha aqui depois, uma barreira comprometida, camada de muco madura, a camada de muco aqui comprometida, ou seja, toda a barreira intestinal está comprometida, esse indivíduo é um indivíduo doente. O antibiótico, já falei, de todos os fatores exógenos capazes de alterar a composição da microbiota intestinal, nenhum deles é mais severo que o pelo antibiótico. E como se passa antibiótico hoje com facilidade, e agora com a história da Covid, o que se passou da azitromicina foi uma festa, né? No livro que eu escrevi também um capítulo sobre aditivos químicos. Estudo in vitro caracterizou que os aditivos alimentares, benzoato de sódio, nitrito de sódio, sorbato de potássio, podem alterar a composição da microbiota intestinal. Esse benzoato de sódio é terrível. Todos esses adoçantes líquidos, a maioria dos adoçantes líquidos, tem como conservante o benzoato de sódio. A hipocloridria gástrica é uma coisa que compete a microbiota intestinal. Lembrar, a disbiose pode provocar aumento da permeabilidade intestinal, certo? Nós acabamos de ver isso. Existe uma íntima relação entre disbiose intestinal e uma série de doenças. Ninguém tem dúvida hoje mais que a disbiose gera obesidade, diabetes, câncer, autismo, doença inflamatória intestinal, cardiovascular, depressão, Parkinson, Alzheimer, que vou mostrar para vocês em seguida. Lembre-se aqui, ó, constipação é terrível, terrível. Lembre-se também que uma das causas de disbiose intestinal é o estresse. Vou mostrar para vocês o mecanismo. Alimentação, resumo de fatores, prática irregular de exercício, questão genética, fumo, uso de antibióticos, convívio com animais domésticos pode melhorar, tipo de parto cesárea compromete a microbiota, alimentamento materno melhora a microbiota, obviamente, estresse compromete a microbiota muito, dormir mal, dormir poucas horas de sono, compromete, o estresse já falei, local de habitação e hábito de higiene. Tudo isso pode comprometer sua microbiota. Agora chegamos na nossa aula, né, que é intestino cérebro. Então, veja, estudo tem revelado a ligação bidirecional entre o intestino e cérebro, ou chamado de eixo microbiota intestino-cérebro. Isso pode ter o cérebro com dificuldade digestiva de duas formas, diretamente, através do sistema nervoso autônomo, principalmente o nervo vago, e indiretamente através do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, presta atenção, ó. O intestino, ó, aqui é a luz do intestino, tá vendo? A microvirosidade, tem essas células enteroendócrinas, que são de enorme importância. Dessas células neuroendócrinas, o nervo vago, esse aqui, ó, tem uma ligação direta com essa célula neuroendócrina, essa célula enteroendócrina, certo? Moléculas neuroativas. O butirato é uma molécula neuroativa. Ele daqui do intestino passa daqui por sangue e daqui ele vai para o sistema nervoso central. Certo? Também, vocês vejam aqui também, ó,
Da mesma forma, se você tem um processo inflamatório aqui, ele vai diretamente para o seu cérebro e vice-versa, né? Mostrando aqui outra imagem, mostrando a mesma coisa, sistema nervoso central, mostrando que existe uma ligação aqui dos vísceros receptores, está vendo? Ó? Da víscera diretamente com o sistema nervoso central, o sistema aferente. Tem uma referência também, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, tem uma ligação direta com o intestino. E esses plexos, que a gente falou, o mioentérico e o submucoso, são um modulador dessas reações. Mostrando aqui, mais ou menos a mesma coisa, mas está mostrando o seguinte, ó. Aqui mostrando o nervo vago, ó, a célula neuroendócrina, uma ligação direta. Então, ou seja, o que você tem aqui, isso pode ir diretamente para o seu sistema nervoso central. Vou mostrar outras coisas. Aqui está o nervo vago. Aqui está mostrando o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Quando você tem um estresse grave, você ativa esse eixo que acaba na produção do cortisol, e esse cortisol vai gerar estresse, vai gerar agitação, infecção e outras coisas. Já falei isso. O cérebro de informações para o trato digestivo diretamente através do sistema nervoso entérico, os plexos, que recebe provisão simpática e parasimpática do sistema nervoso central. O sistema nervoso entérico é inervado por fibra simpática através do gânglio vertebral e parasimpática através do vago. O vago se configura na principal via de comunicação bidirecional entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Acredita-se que as células endócrinas, presta atenção isso, ó. Acredita-se que as células endócrinas fazem sinapse diretamente com fibras vagais, transmitindo mensagem do lume intestinal para o cérebro. O principal sistema envolvido é o nervo vago, ou seja, parece existir uma comunicação direta, cérebro-intestino, através de uma única sinapse, célula endócrina, sistema nervoso central. Aqui não diz muita coisa. O estresse, tanto o estresse agudo como o estresse crônico, eles vão desencadear uma série de reações extremamente nocivas sobre todo o nosso corpo e sobre a nossa microbiota, através do nervo vago e indiretamente através do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. O hipotálamo produz o CRH, manda mensagem para a hipófise, produz a CTH, manda mensagem para o córtex adrenal, que produz o cortisol. Esse cortisol é um dos grandes causadores da modulação do estresse crônico continuado, responsável por várias desarmonias. No estresse agudo ocorre a liberação de noradrenalina, né? Mas isso é perfeitamente resolvível, basta passar o estresse. O grande problema é o estresse crônico. O estresse crônico, a redução persistente da ação parasimpática, aumento crônico da estimulação simpática e do sistema endocannabinoide. Quando falo em cannabinoide, todo mundo pensa em maconha, mas nós temos um sistema endocannabinoide. Nós produzimos endocannabinoide, da mesma forma que nós produzimos serotonina, noradrenalina, dopamina e temos receptores, nós temos endocannabinoides endógenos e temos receptores para os endocannabinoides. Quando você se medica com endocannabinoide, ele vai, de alguma forma, modular reações benéficas ou não para você. Essas ações em conjunto podem gerar esse estresse, redução da motilidade intestinal, redução do muco, fluxo de secreções digestivas, redução do pH intestinal, além de aumento da permeabilidade intestinal. Em última análise, o estresse crônico continuado, ele altera o pH, aumenta a permeabilidade intestinal e gera toda aquela cadeia de eventos que nós já falamos. Estudos mostram que o estresse crônico altera a composição da microbiota intestinal em ratos. Já foram observadas reduções do número de bactérias benéficas, como os lactobacilos, e membros da família Romicocciaceae, em situações de estresse crônico. O estresse crônico vai lá, completa a produção de bactérias. Alguns autores acreditam que a quebra da homeostase intestinal, bem como da composição da microbiota possa contribuir para o desenvolvimento da síndrome do intestino irritável, bem como da doença inflamatória intestinal.
aqueles ácidos graxos que nós já falamos tanto, porque eu vou dar um toquezinho da influência deles sobre o cérebro. A interação dos ácidos graxos de cadeia curta com os seus receptores de colonócitos pode estimular a produção de hormônios intestinais. Todos os hormônios intestinais aí que já falamos antes são influenciados pela interação dos ácidos graxos, já falamos anteriormente. Esses hormônios comunicam com o sistema nervoso central através da circulação sistêmica ou via vagais, influenciando o aprendizado, a memória e o humor. Você imagina se desarmoniza sua microbiota intestinal, você desarmoniza a sua produção de peptídeo Y, de leptina, de grelina, como é que você fica? Preste atenção nisso aqui, como é importante. Ó. Por uma série de mecanismos, o butirato, em menor expressão, o propionato, pode influenciar a transcrição gênica e contribuir para o incremento da produção de fatores neurotróficos, como fator neurotrófico derivado do cérebro. Já falei isso para vocês anteriormente. Então, o butirato aumenta a neuroplasticidade, aumenta a transcrição gênica, aumenta a formação do fator neurotrófico derivado do cérebro. Parece que o butirato, agindo sobre o seu receptor específico, pode modular ações relacionadas à micróglia. A micróglia tem importantíssimas ações no sistema nervoso central, impedindo a ação excessiva dessas moléculas, dessas células, reduzindo a probabilidade de danos neuronais por neurotoxicidade. Os ácidos graxos de cadeia curta atravessam a barreira hematoencefálica através de transportadores presentes na célula endoteliais, podendo exercer funções centrais. Você imagina, esses ácidos graxos, como o butirato, ele atravessa a barreira hematoencefálica através de transportadores específicos e desencadeia importantes ações do sistema nervoso central. Depressão. O que tem a ver depressão com o intestino? Parece haver uma redução da diversidade da microbiota intestinal dos pacientes em depressão. Vários e repetidos estudos mostram o seguinte, que a microbiota intestinal de um paciente depressivo é diferente da microbiota intestinal de um paciente normal. O transplante de fezes, no fim da aula eu vou falar sobre o transplante de fezes. O transplante de fezes de pacientes com depressão em ratos promove a ocorrência de comportamento característico de paciente de depressão. Ou seja, você pega um rato saudável, coloca fezes nele do rato depressivo. E aquele rato saudável começa a ficar depressivo também. Os indivíduos com depressão demonstraram menor abundância dos gêneros Coptococcus e de Alister. Os maiores de depressão se associam a maior abundância de bacteroides, cuja presença está relacionada a esse inflamatório intestinal como doença do Crohn. Então, pacientes depressivos têm mais presença dessa bactéria aqui. Veja esse estudo aqui é de 2019, mostrando isso aqui. A maior presença, presta atenção, a maior presença de bactérias produtoras de butirato parece estar constantemente associada a indicadores de melhor qualidade de vida. Enquanto indivíduos com diagnóstico de depressão demonstraram menor abundância dessas bactérias benéficas. Então, uma alimentação equilibrada parece melhorar o padrão da microbiota intestinal e contribuir para o controle dos quadros de depressão. Tem muitos repetidos estudos mostrando que se você tem uma microbiota intestinal saudável, por conta da alimentação saudável, a sua chance de ter depressão é menor e sua chance de se curar é maior. A microbiota de indivíduos com depressão apresenta capacidade diminuída da degradação do glutamato e capacidade aumentada para a síntese do GABA, gerando um desequilíbrio glutamato-GABA. Autismo também faz estudos, são muitos estudos de autismo, viu? Tem indicado que a composição da microbiota intestinal se constitui um dos possíveis fatores de influência dessa patologia. Esse estudo aí, esse estudo de que ano? Estudo de 2019, presta atenção. Esse Liu e colaboradores demonstraram que a concentração de butirato acetato estava diminuída e o do valerato aumentaram na fé de pacientes autistas. No estudo ficou claro que pacientes com transtorno autista apresentavam número reduzido de bactérias produtoras de butirato e aumento do número de bactérias produtoras de valerato, que é nocivo.
Obviamente, em paciente constipado, essa relação foi bem mais evidente. Então, autista, tem vários estudos mostrando que a microbiota do autista é diferente para pior. E parece que a alimentação benéfica melhora esse comportamento. Repetindo, pacientes autistas têm redução de bactérias produtoras de butirato. Todas essas bactérias parece que estão diminuídas. Tratamento. Autismo. Tratamento com alimentação rica em alimentos prebióticos parece contribuir positivamente para os sintomas de pacientes com autismo. Esse estudo é de 2012. Transplante de fezes, esse estudo é de 2017. Transplante de fezes apresentou bom resultado em alguns casos. Transtorno bipolar. Alguns estudos revelaram que pacientes com transtorno bipolar apresentavam redução de bactérias produtoras de butirato e aumento dos bacteridéticos, que são mais negativas. No Parkinson, será que uma alteração da microbiota intestinal pode levar a disfunções neurodegenerativas? No nosso livro, a gente escreveu um capítulo só sobre doenças neurodegenerativas e mostra a questão do Parkinson, do Alzheimer e várias outras doenças degenerativas, disfunções sendo moduladas por alimentação equivocada. Preste atenção nisso aqui, Estudo em animais acerca da doença de Parkinson demonstrou que a alfa-sinucleína, proteína tal também, são proteínas anormais que muitas vezes são produzidas no intestino e migram pelo nervo vago até o seu nervo central. Preste atenção, pode ser transportada pelo nervo vago do intestino para o núcleo dorsal do tronco encefálico. Esse achado sugere a possibilidade de que proteínas patogênicas produzidas pela microbiota intestinal possam ser carreadas para dentro do seu nervo central diretamente pelo nervo vago, evitando assim o filtro da barreira hematocefálica. Esse estudo é de 2014, mas tem muitos estudos repetidos. Presta atenção como isso é sério. Você tem uma microbiota intestinal desarmonizada, doente, patológica, ela acaba formando proteínas anormais, modificadas. Essas proteínas, como alfa-sinucleína e proteína tal, migram do nervo vago e vão para o nervo central, lá se depositam, começam a gerar uma série de disfunções, lesam os neurônios e geram doenças como a doença de Parkinson. Aqui está mostrando, a possibilidade dessas proteínas, aqui mostrando, beta-proteína, lipopólise. Veja isso aqui, microbiota doente, proteína normal, LPS, vão agir aqui, vão acumular aqui no seu nervo central e gerar uma série de doenças. O hipocampo, no caso do parkinsoniano, não é tão comprometido, mas no caso de Alzheimer, que esse quadro também vale, o hipocampo é uma das áreas muito mais comprometidas. Estudos revelaram que a administração de butirato em animais com Parkinson levará a melhor déficit motor, bem como da deficiência de dopamina, mas estudos que não confiam nessa realidade, sempre tem. Estudos têm revelado que existem marcantes diferenças entre a microbiota de parkinsoniano e pacientes saudáveis. Destaque desse achado é a constatação que o gênero Roseburia, uma importante linhagem produtora de ácidos gástricos de cadeia curta, encontra-se em baixa quantidade de portadores de Parkinson. Esse estudo aqui é de 2019, mostrando isso. E Alzheimer. Mesma coisa, é o mesmo raciocínio para a doença de Parkinson. Pensa-se que os mecanismos pensados seriam modulação do depósito de proteína amiloide, que se deposita do cérebro do paciente com Alzheimer, alteração da permeabilidade da barreira hematocefálica, influência da regulação da neurogênese hipocampal. Então, tudo isso aqui fica comprometido e, segundo muitos pesquisadores, tudo começa no intestino, uma microbiota normal, acaba gerando o fluxo de proteínas anormais, como a proteína beta-amiloide, para o cérebro dos pacientes com Alzheimer e gera toda uma modulação patológica e o paciente adoece.
Estudos mostram que as disfunções neurodegenerativas, como Alzheimer, pode ser modificada por conta da quebra da conexão entre as vias neuronais, o que retarda a dispersão e a amiloide dentro do cérebro. Também foi demonstrado, presta atenção como isso aqui é sério, também foi demonstrado que algumas bactérias podem produzir amiloide e esse se difundir diretamente via nervo vago. Já falei isso. Eu esqueci de botar um estudo aqui. O estudo tem revelado uma forte relação entre Alzheimer e obesidade e aumento da resistência. Se você é obeso, tem resistência insulínica aumentada, isso aumenta muito mais as chances de ter Alzheimer, o que impediria a adequada captação de lipídios pelo cérebro, estimulando a produção cerebral. Isso levaria à inflamação e aumento do estresse local, com consciência de degeneração neuronal e aparecimento de síndrome demenciais. Também tem uma nítida relação entre Alzheimer e doença de diabetes mellitus. Está bem demonstrada a forte correlação entre Alzheimer e diabetes mellitus. Quando associada, tende a agravar uma a outra. Essa situação metabólica dá uma deposição mais acelerada da amiloide e inflamação crônica, com consequente aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica. Lembrar que do obeso, do paciente diabético, eu não estou falando disso aqui, mas numa aula mais extensa, a gente vai falar de diabetes, vou mostrar que a barreira intestinal do diabético é bem mais comprometida, o fluxo de substância através dessa barreira é muito mais aumentada, tanto no diabético, como no obeso, como no síndrome metabólico. Existe uma relação mostrando uma menor quantidade de bactérias produtoras de butirato em pacientes portadores de Alzheimer, também um estudo de 2019. Isso aqui é muito grave. Outro mecanismo relacionado ao depósito de amiloide no cérebro respeita a trimetilamina, que se encontra elevada em pacientes idosos com doença de Alzheimer. Essa trimetilamina é formada, sabe por quê? Pela N-carnitina, contida na carne. O metabolismo de N-carnitina e colina, ela acaba formando essa trimetilamina. Ela aumenta a pressão, gera hipertensão arterial, gera placa de alteromas. E hoje, esse estudo aqui de 2019 está mostrando que ela está aumentada em doença de Alzheimer. Veja como é interessante. Quando esse metabólico é depletado, esse metabólico é a trimetilamina. Diminui de amiloide no hipocampo. Ou seja, essa substância aqui é formada, sabe aonde? No intestino. No intestino grosso de comedor de carne, dos consumidores de proteína, dos consumidores de whey proteína. Como é que você vai tratar isso, modular isso? A dieta. Dieta é o fator mais determinante. Não existe nenhuma dúvida com a dieta. A longo prazo, o paciente fala assim, doutor, já mudei minha alimentação. Faz 15 dias e não notei nada. Quer dizer, o cara passa 40 anos comendo porcaria. Aí ele passa uma semana comendo um pouquinho menos de porcaria e ele acha que já tem que ir para o céu. Não é assim. Estudos têm revelado uma associação entre a qualidade de dieta, surgimento de inflamação crônica e depressão. A maior ingestão de vegetais e frutas, grãos integrais, peixes e legumes foi associada à concentração plasmática reduzida de marcadores inflamatórios, incluindo PCR e interleucina. Ninguém tem dúvida mais hoje que uma série de doenças neurodegenerativas e outras doenças psiquiátricas cursam com processos inflamatórios associados. A fibra contida nos alimentos integrais parece exercer ações de modulação imunológica. A fibra influencia a microbiota intestinal, isso tem influência direta sobre a dinâmica imunológica e sobre o sistema nervoso central. Tenho certeza disso, viu? Um dos alimentos espetaculares é realmente a aveia. A aveia mais grossa é melhor que a aveia mais fina. A dieta ocidental clássica, rica em carnes vermelhas, processados, carboidrato refinado, entre outros, está associada ao aumento de marcadores inflamatórios. Dieta hiperlipídica, terrível, viu? A qualidade da dieta tem importante potencial modulador da composição da microbiota. Esses fermentos lidados com camundongo, esse germe-free, são camundongos livres de microbiota. Transplantado com microbiota intestinal humana, alimentado com ração com alto teor de gordura e açúcar,
foram detectadas alterações rápidas na composição da microbiota intestinal, com aumento de germes geradores de disfunções, certo? Dieta hiperlipídica pode afetar diretamente a permeabilidade intestinal, por meio da ativação de mastócitos na mucosa intestinal, os quais regulam diretamente por meio da secreção de mediadores. Então, gera uma série de alterações. Esqueci de botar as referências aqui. Fica a referência que eu botei, esqueci. Há evidências consistentes de que a LPS induz inflamação subclínica e resistência à insulina. Em condições normais, a presença de LPS no intestinal não é nociva à saúde. Ela é normal. Porém, certos padrões dietéticos podem exacerbar a transferência de LPS para a circulação. LPS é lipopolissacarídeo. Eu esqueci de botar essa referência. Estudo envolvendo 201 homens sugeriu que as alterações na dieta com aumento do valor calórico total, independente do teor de gordura, eram capazes de induzir uma endotoxemia metabólica. Certo? Então, isso aqui também é sério. Tudo é modulado pelo LPS. Vale destacar que dietas com alto teor de gordura podem induzir alterações na microbiota intestinal, comprometer a parede intestinal, permitir a passagem do lipopolissacarídeo e gerar disfunções locais e sistêmicas e cerebrais. A dieta tipicamente ocidental, além da hiperlipídica, provê um baixo consumo de fibras que leva a menor produção pela microbiota de produtos imunomodulatórios considerados essenciais, tais como os ácidos graxos de cadeia. Isso já falei também. Recentemente, além da relação entre gordura presente na carne vermelha, além da relação entre a gordura presente na carne vermelha e microbiota, verificou-se que a L-carnitina, encontrada em sua composição, é metabolizada pela microbiota intestinal. As bactérias transformam a L-carnitina em trimetilamina, que, por sua vez, é absorvida e metabolizada pelo fígado em óxido de trimetilamina, que acelera a aterosclerose em camundongo, gera hipertensão, contribui para a doença de Parkinson. Outro tratamento seria os prebióticos. Você pode preparar um prebiótico, pode fermentar um alimento. Prebiótico é um carboidrato não digerível que afeta positivamente a saúde por estimular seletivamente a proliferação e a atividade de população de bactérias desejáveis no colo. Então, prebióticos são bastante saudáveis. Tudo isso aqui são alimentos prebióticos. Vou falar de alguns. Legumes, feijão preto, ervilha, lentilha grande, bico, aveia, banana, fruta. Ou seja, isso são alimentos prebióticos. Esses alimentos é que aumentam a produção de ácido graxo de cadeia curta. São esses alimentos que tornam sua barreira intestinal saudável, que impedem a penetração de fatores patógenos e fazem uma prevenção de todas as doenças. O camundongo tratado com prebiótico, ou oligofrutose, apresentaram de redução da concentração plasmática do LPS, ou seja, se o cara tem LPS na circulação, porque ele tem uma barreira intestinal comprometida, além de menor expressão hepática de marcador de inflamação e de oxidação. A redução da inflamação associa-se a maior integridade do epitélio intestinal e melhor permeabilidade, possivelmente pela via GLP-1 e GLP-2, e modulação do sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, se vocês quiserem estudar um pouquinho, ele é muito importante na modulação do equilíbrio intestinal. Repeteco, não vou perder tempo. Estudos em animais e humanos obesos revelaram que o uso de prebióticos traz benefícios cardiometabólicos. Descreve-se efeitos indutores da saciedade, perda de peso e redução da circunferência da cintura. E observar-se aumento dos riscos plasmáticos, peptidídeos, GLP-1 e GLP-2. Os benefícios dos prebióticos têm sido atribuídos ao fato deles serem fermentados por bactérias como Bifidobacterium, e são os prebióticos usados preparados, né? E probiótico, será que probiótico é essa discussão? Eu queria que você refletisse um pouquinho.
sobre esses probióticos, porque, na realidade, eu sei que algumas pessoas estão participando aqui para saber qual o probiótico passar. Que nós, médicos, não somos preparados para pensar. Nós somos preparados para diagnosticar e passar remédio. Para toda disfunção, tem que ter um remédio. E os propagandas de laboratório fazem uma grande apologia dos probióticos. Quando você vai pesquisar, você encontra um número enorme de estudos sobre os probióticos e um número reduzido de estudos sobre os prebióticos, porque os probióticos dão dinheiro. E um bom número desses estudos relacionados aos probióticos são pagos pela própria indústria dos probióticos. Então, esse é um problema. O que são probióticos? Probióticos são definidos como micro-organismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, podem conferir benefícios aos hospedeiros. Também tem os psicobióticos. São definidos como bactérias vivas que, quando ingeridas, conferem benefícios à saúde mental por meio de interações com bactérias intestinais comensais. Vocês vão encontrar, eu não coloquei porque são inúmeros, vocês vão, se procurarem, vão encontrar incontáveis trabalhos mostrando os efeitos benéficos dos probióticos. Uns tendenciosos, outros mais sérios. Né? Agora, veja uma coisa. Agora, vamos para alguns alimentos. Quais são os alimentos probióticos? O missô, a pasta de soja, ele é um probiótico. Né? Ele tem aquele processo de fermentação, ele usa umas bactérias para ser formado, aqueles fermentos. Iogurte, eu só não gosto de iogurte porque é feito de leite, e leite é um péssimo alimento. O chucrute é um repolho fermentado, ele é um probiótico, é um alimento probiótico. O kefir pode ser feito com leite ou com água. Você olhar em qualquer lugar da internet e diz como é que você prepara esse kefir. Também ele aumenta um alimento probiótico. O kombucha, não sei como faz, mas ele é feito com chá preto ou chá mate. Ele é rico em bactérias vivas. O picles também, feito a base de vegetais como pepino, também é rico em bactérias. Agora, presta atenção uma coisa aqui. Essa aula foi preparada só por mim, foi por mim e pela doutora Elba. E nós juntos preparamos essa parte aqui também. Presta atenção. Ó. Eu coloquei aqui a relação de algum dito probióticos. No universo que nós temos, de pelo menos 500 a 1.000 bactérias, fora os fungos, fora os vírus, os probióticos que são vendidos no mercado vêm com um micróbiozinho. O floratil tem só isso aqui. É mais usado para diarreia. Saccharomyces. Esses todos aqui têm a mesma forma. O Proliv, que é bem mais moderno, ele tem o Lactobacillus acidófilos. Pelo menos o Lactobacillus acidófilos é uma bactéria que produz o butirato. Outros, Floral Pro, tudo da mesma forma. O Florax é o Saccharomyces. Saccharomyces, mesma coisa. E essa bem flora, esse tem o Lactobacillus acidófilo e Bifidobactéria. Esses dois aqui ajudam na produção do butirato. Ou seja, alguns estudos falam maravilhas, mas a minha opinião, não estou dizendo que ninguém deixe passar probiótico, mas eu estou dizendo o seguinte, os nossos micróbios, as nossas bactérias, nossas floras, nossas bactérias, nossos fungos e nossos vírus são próprios de cada um. Vocês viram no início dessa aula. É como uma impressão digital. Eles são produzidos mediante controle central. Mediante controle central. Ou seja, o nosso corpo produz as bactérias, os vírus e os fungos que nós precisamos. Obviamente que nós precisamos e que os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de vida permitem. Né? Então, eu tenho muitos questionamentos. Se você, de repente, passar floratil para alguém, com uma diarreiazinha, tudo bem. Mas se ele vai melhorar sua vida, vai melhorar sua depressão, vai melhorar... Eu tenho dúvidas. Vocês pesquisando vão encontrar milhares de trabalhos, muitos trabalhos. A maioria dos trabalhos fala de probióticos e quase nenhum de prebióticos, porque quem dá dinheiro são os probióticos.
Para terminar, eu vou falar do transplante de fezes. O transplante de fezes é a transferência de bactérias intestinal de um doador saudável, com o objetivo de proporcionar benefícios ao do receptor. Você pega um receptor, né, que você sabe que é saudável, uma pessoa que tem uma vida saudável, pega a fezes daquele indivíduo, prepara e passa para o outro, certo? O registro sobre o seu uso está em um dos mais antigos da medicina, encontrado em uma antiga tuba da China, chamado 52 formas de tratamento. Entre essas segunda forma, 52 formas de tratamento, já existia o transplante de fezes. Os chineses eram muito criativos. Eu me lembro, uma coisa assim que até hoje fico pensando, quando eu fui conselheiro do CREMEP aqui durante muitos anos, e um dos julgamentos eu não participei, mas eu vi a história, foi de um colega médico daqui de Recife, que fazia cropoterapia, ele fazia terapia pelas fezes. E ele foi denunciado no CREMEP por conta disso, porque ele fazia lavagem intestinal nas pessoas e depois injetava fezes de outras pessoas. E ele foi condenado. Eu não me lembro exatamente qual foi a punição. Só que hoje, a Universidade, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais tem um banco de fezes. Vários institutos americanos têm banco de fezes, que estão fazendo transplante de fezes. O primeiro trabalho escrevido nesse procedimento foi descrito em 58, e no Brasil, o primeiro transplante foi em 2014. Hoje, a tecnologia evoluiu bastante. As fezes são diluídas, o soro fisiológico, pode ser administrado usando soro nasogástrica, mas normalmente são produzidas por via colonoscópica. Você pode fazer essas fezes, você pega essas fezes, dilui alguns bates no liquidificador, faz aquela diluição, e injeta. Ou você bota uma sonda nasogástrica e coloca aquela fezes, ou bota uma sonda retal e reduz as fezes. Bactérias escondidas de soro e coadas injetadas no intestino. É transplante de fezes. Você pode fazer isso aí. Né? E já existem alguns pesquisadores que já estão usando cápsula de fezes. Selecionam doadores saudáveis, pegam aquela fezes. Agora, vocês acham, vocês estão me ouvindo, quem seria mais eficaz? Você prescrever um probiótico ou você prescrever fazer o transplante de fezes? Teoricamente, o transplante de fezes é muito mais rico, porque ele vai trazer uma quantidade enorme de bactérias. E se essas bactérias forem saudáveis, possivelmente podem se multiplicar. Os probióticos, eles pegam aquelas bactérias, fazem assim 1.000 cepas, 1 milhão de cepas daquelas bactérias, e 1 ou 2 bactérias, e colocam ali. Então, é uma coisa a se pensar. Para que serve o transplante de fezes? Inicialmente, ele foi usado na colite pseudomembranosa. Depois, verificou-se que ele podia ser benéfico na doença inflamatória intestinal. Depois, tem se usado na síndrome irritável. Existe estudo mostrando que a transplante de fezes ele ajuda no tratamento da obesidade, insulina metabólica, tem sido usado no autismo, doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer, e doenças psiquiátricas. Ou seja, você, olhando aquela fisiopatologia que foi exposta aqui, teoricamente, se você faz um transplante de fezes e ela, de alguma forma, consegue modular uma nova microbiota intestinal para aquele indivíduo, é bem possível que ela traga efeitos benéficos.